O Rei da Comédia é um filme muito importante para a história do cinema. Isso porque ele representa o fim do interesse do público nos estudos de personagens. Consagrados pelos antecessores Taxi Driver e Toro Indomável, o Robert De Niro e o Martin Scorsese viram um projeto muito querido sendo de certa forma rejeitado pelo público. As pessoas não estavam mais tão interessadas em acompanhar mergulhos profundos na mente humana. Elas queriam agora viajar para lugares mais lúdicos e de certa forma esquecer o peso da vida com um bom entretenimento. Mas o cinema é uma arte que permite a ressignificação e depende do tempo para ganhar novos capítulos. O que eu quero dizer com isso? Por mais que o filme não tenha sido um grande sucesso e tenha até mesmo mudado o percurso que a dupla decidiu tomar nas suas próximas escolhas durante os anos 80 e também durante os anos 90, hoje ele pode significar muito mais. Isso porque esse é um dos filmes favoritos do diretor Todd Phillips. E se você não sabe quem é esse cara, ele conseguiu o aval de um grande estúdio em pleno século XXI para fazer um estudo de personagem do que talvez seja o vilão mais icônico dos quadrinhos, o Coringa. O Rei da Comédia é a mistura perfeita entre a comédia, a loucura e o drama. E quando revisitado, se transforma em uma ferramenta importante não só para discutir o novo Coringa, mas principalmente para mostrar o quão importante foi a sua abordagem sobre os temas que o filme levanta. Todos nós já nos apaixonamos por uma figura famosa. É nelas que muitas vezes nós depositamos muitos dos nossos próprios sonhos. O Rei da Comédia aborda muito bem esse tipo de tema, a relação do público com a figura de sucesso. Como o público muitas vezes cria sobre a imagem daquela pessoa o que elas gostariam de ser. É ali que vivem as nossas expectativas. As pessoas chegam completamente apaixonadas até você, mas você nunca viu nenhuma delas. Bom, se você sabe do que eu tô falando, é porque você é uma pessoa famosa. Nós começamos o filme acompanhando o Rupert Pupkin, um personagem bem mais frágil do que os anteriores do Robert De Niro. Essa é uma pessoa viciada no mundo do entretenimento, e assim como a grande maioria, está do lado de fora, esperando por autógrafos. Logo no começo, ele se apresenta para o lendário Jerry Lewis, como um comediante em busca da sua grande chance. A partir desse ponto, existem diversas dinâmicas no filme que possuem mais do que um significado. O Rei da Comédia é teoricamente um filme de comédia, mas nem o diretor e nem o ator principal viram a história dessa forma. No meu ponto de vista, essa é uma tragédia, não de um personagem, mas de todos nós. O Rei da Comédia diz muito sobre como funcionamos em sociedade, o que nos deixa curiosos, a fama, desejos, sonhos e o que fazemos para chegar lá. Inicialmente, quando Robert De Niro levou o roteiro para o Martin Scorsese, o diretor recusou o longa. Ele não entendia exatamente do que se tratava, muito provavelmente por até então ser um diretor anônimo praticamente. Mas, alguns anos depois, com o sucesso de Taxi Driver e Toro Indomável, ele decidiu ler o roteiro mais uma vez e agora ele tinha um olhar novo para a obra, provavelmente por conseguir entender melhor a funcionalidade de um show business e a relação com os fãs. A verdade é que essa não é a história de um homem tentando alcançar o seu próprio sucesso. Essa é a história de um homem tentando alcançar o sucesso que outro homem conquistou. Ele não quer ser um comediante famoso. Ele quer ser o comediante Jerry. Ele quer ter o seu sucesso, quer dominá-lo, quer ser superior a ele. E é aí que o amor rapidamente se transforma em algo diferente. Quando assistimos o filme pela primeira vez, somos apresentados a um jogo bem interessante. O nosso protagonista não é um narrador confiável. Ou seja, nem tudo que é dito, ou até mesmo mostrado, pode ser tomado como verdade. Somos lentamente apresentados às dinâmicas da imaginação daquele personagem. O que inicialmente poderia parecer uma cena do seu futuro, após o Jerry descobrir o seu talento, na verdade é tudo fruto da sua imaginação. É uma pessoa que namorou tanto a ideia de conseguir as coisas que acredita que, de certa forma, ele merece tudo aquilo e uma hora ou outra vai conseguir. Claramente o personagem não bate bem da cabeça, mas o seu discurso é tão claro, é tão inteligente, é tão preparado, ele acredita tanto naquilo que está vivendo que nós, como público na primeira vista, acabamos acreditando nas coisas que ele está falando. Assim como as pessoas à sua volta, nós de certa forma não sabemos se ele está mentindo ou falando a verdade. O interessante é que o próprio diretor disse que esse é um filme com pequenas ou grandes demonstrações de agressividade em cada uma das cenas. Sempre existe um ambiente
hostil. Nós sentimos desde o começo que algo pode acontecer a qualquer momento. Por mais glamourosa que seja a apresentação de um apresentador de televisão, nós rapidamente somos empurrados para o lado de fora, onde a euforia dos seus fãs rapidamente transforma aquele em um ambiente perigoso para o comediante. As coisas vão acontecendo na vida do protagonista, ele sofre rejeições, mas continua persistindo. O problema é que ele sempre acaba persistindo por um caminho mais simples, um caminho que só poderia acontecer dentro da própria mente de uma pessoa. Com um protagonista assim, cada uma das suas relações e ações partem de mentiras e ilusões, é claro, até que a obsessão rapidamente se transforma em loucura. O filme é muito bem escrito e o Robert De Niro tá fantástico. Cada uma das cenas desse filme tem um ritmo perfeito, tanto para a comédia como também para o drama. Dentro disso tudo, existe uma lenta construção para uma explosão, onde pequenas demonstrações de agressões e em diálogos incômodos ganham um novo momento. Antes mesmo dele decidir realizar o sequestro, nós passamos por vários momentos onde o Rupert é simplesmente colocado como uma pessoa louca. O tempo todo as pessoas erram o seu nome de propósito, as pessoas sempre estão tirando sarro da sua cara, até mesmo quando ele está em um encontro com uma pessoa. E de certa forma, por ele não responder diretamente a tudo que acontece à sua volta, por ele viver no seu mundo o tempo todo, nós não sabemos o quanto aquilo tudo está afetando o Rupert. Mas todo o roteiro é movido por uma construção. Cada uma das cenas que nós estamos assistindo, elas estão ali por um motivo. Elas estão para fazer com que a história evolua. Cada cena, cada fala, cada relacionamento entre os personagens existe para que a gente chegue em uma conclusão. E a conclusão desse filme, depois do primeiro ato e do segundo, é o plano maluco do Rupert. É um plano que começa de uma forma cômica até, da forma com que os dois sequestradores não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Mas esse plano vai ganhando cada vez mais força, mesmo diante de todas aquelas trapalhadas. E cada um dos sequestradores vive uma ilusão diferente, o que traz uma dinâmica interessante. O Rupert quer ser o Jerry, e ela, bom, nós nunca vamos saber exatamente tudo o que ela queria fazer com o Jerry. A verdade é que essa pessoa famosa serve como um símbolo para todas aquelas pessoas. O problema é que ele também é uma pessoa. E talvez o que mais me agrade dentro desse filme é como ele cruelmente faz com que o plano dê certo. O Rupert não só se apresenta, como pega pouco tempo de cadeia e chama a atenção de todos ao seu redor e acaba ficando famoso. E existem duas possibilidades aí. É mais uma das suas ilusões ou é o diretor nos dizendo que nesse mundo esse tipo de atitude de fato ganha notoriedade. E, é claro, nós podemos acreditar que isso é uma realidade. A grande conexão com o filme do Coringa talvez aconteça de diversas maneiras. Uma pessoa em busca de algo, que perde o controle da própria mente nesse processo, justamente por todas as cicatrizes que essa pessoa carrega, por tudo que acontece à sua volta. O rei da comédia era simplesmente alguém que gostaria de ter um propósito, mesmo que por apenas uma noite. E se você pensa no histórico do diretor que veio dos documentários e da comédia, fica ainda mais claro o porquê ele gosta desse filme. Esse filme mistura uma comédia muito próxima do documentário. Várias cenas foram gravadas no meio da rua, sem autorização, com várias pessoas reagindo àquelas cenas malucas que estão acontecendo. É a história de pessoas que estão do lado de fora, as pessoas que estão sempre à margem da sociedade e que muitas vezes tomam atitudes que nós podemos considerar malucas, mas no fim das contas, antes mesmo da atitude maluca, elas já vivem em uma situação completamente fora da realidade. Elas já estão sempre sendo colocadas de lado, sofrendo por humilhações e cada um reage de uma forma em relação a isso. O Rei da Comédia não é só uma crítica à nossa sociedade, mas também aos nossos indivíduos, e não apenas aqueles que são loucos, os que ignoram a todos à sua volta, os que se colocam em uma situação diferente dos outros também estão sendo criticados. E a estrutura do Rei da Comédia é tão clara, é tão bonita, é um filme tão bem construído, é um personagem que é apresentado de uma forma carismática. De início nós não sabemos quem ele é exatamente, nós não sabemos se ele realmente é talentoso,
talentoso, se ele é apenas um falastrão. As coisas vão evoluindo lentamente. Nós somos apresentados a uma certa melancolia da sua realidade, onde ele tem cenas fantásticas se imaginando naquelas situações. É algo que todos nós podemos nos identificar. Quem nunca se imaginou em uma situação dessas? A diferença é que ele leva isso para um ponto muito mais sério da sua vida. Aquela ficção toda criada em sua mente acaba tomando conta da sua realidade. E é aí que nós temos o problema. E nesse filme nós temos dois tipos de loucuras. É só nós compararmos os dois personagens, o Rupert e a mulher apaixonada pelo Jerry. Ela é muito mais explosiva, mas acredita piamente que tem uma relação com o Jerry, assim como ele. Então, poucas coisas os diferem no final das contas. O interessante é que as coisas vão evoluindo e cada cena do filme se torna um tanto indigesta, difícil de acompanhar, porque por mais que a gente goste do protagonista, nós sabemos que ele está se colocando em situações ridículas. Nós não o levamos a sério, assim como todas as pessoas à sua volta. A grande virada se dá quando ele invade a casa de veraneio do Jerry. Só aí, quando ele é expulso da casa daquele que está perseguindo, ele decide tomar uma atitude drástica, a atitude do sequestro. Mas é tudo tão controlado, ele está tão pronto para tomar aquela atitude que basicamente nós podemos perceber que ele aceitou que não há nenhuma outra forma de alcançar o sucesso. É uma pessoa que se perde dentro da sua própria loucura, dentro da sua própria história e dentro da sua própria imaginação. As coisas fazem sentido dentro da mente do Rupert Pupkin. E é por isso que esse filme é tão poderoso, porque nós não estamos acompanhando a história do ponto de vista de um maluco. Nós estamos acompanhando a história de um maluco do ponto de vista de alguém que não se considera maluco e sim muito bem sucedido. É por isso que esse filme é tão poderoso e no fim das contas nós sabemos o que acontece, ele fica super bem sucedido com o seu ato e isso diz muito sobre nós e até talvez o porquê da gente gostar tanto de personagens como o Coringa. Até o próximo vídeo, pessoal.